O Cruzeirão em campo amanhã contra o Mirassol. Dentro de Mirassol é sempre jogo duro. Interior de São Paulo. Cruzeiro na sequência pesada com o seu time principal. Mirassol poupou todo mundo no fim de semana. Já o Pedro Abílio vai trazer informações da equipe paulista. Mas eu quero saber do Cruzeiro. Como vai o Cruzeirão para esse jogo? Vai segurar alguém? Vai colocar todo mundo em campo de novo? Quem atualiza as informações do Cruzeirão cabuloso é o Rubens Júnior. Conta tudo, Rubinho. Um abraço. Boa tarde. Chega mais, Rubens Júnior. Chego sim, Thiago. Boa tarde. Um abraço pra você, a todos os amigos e amigas aqui do Rádio Esportes da Itatiaia, em especial para toda a nação azul, ligada na maior do Brasil. Trabalho finalizado na toca de baixo de um tempo nublado, chuva, e é assim que o Cruzeiro vai seguindo a sua vida jogo após jogo e tentando resolver os seus problemas. É claro, uma pressão pelos resultados, o Cruzeiro que precisava ter um resultado positivo no Campeonato Mineiro para chegar na última rodada com chance de classificação à próxima fase da competição, nos embalos do hino do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. O Cruzeiro que finalizou a preparação embarca para São Paulo, para o interior, no final da tarde de hoje, ao protocolo do técnico Tite, e a gente vai aguardando sobre a escalação. E apurávamos ontem na Itatiaia, meu caro Thiago Reis, sobre as possibilidades que pode ter o Cruzeiro para o jogo contra o Mirassol, a começar pela parte física, a avaliação dos atletas do dia a dia, e a resposta, Thiago, vem sendo muito positiva. Isso porque já era uma preocupação depois do jogo contra o Coritiba. O Cruzeiro vai para pegar o Coelho com apenas uma mudança, né? E muito por ordem técnica mesmo, por toda a reclamação e vaias da torcida para o William. Aí vai o Fagner pro setor. A manutenção da escalação, pelo menos é o time que a gente pode ir considerando o titular do Cruzeiro com o técnico Tite até o momento. E apuramos também, Thiago, que a tendência é que o Tite possa, jogo a jogo, não só pela responsabilidade do resultado positivo, pela necessidade das vitórias, mas a tendência, o objetivo é dar uma cara de time titular e não muitas mudanças de um jogo para o outro. Para o jogo contra o Mirassol, ontem na reavaliação, o Cruzeiro teve no seu departamento de saúde e performance uma resposta boa do grupo, e por isso deve ter sim a sua base mantida e pouquíssimas mudanças para o desafio contra o Mirassol. O Mateuzinho aí pode pintar na equipe, quem sabe poupar alguém ali do meio campo. É a tendência que o Cruzeiro terá contra o Mirassol para buscar a primeira vitória do Brasileiro, Thiago. Ale Oliveira, eu te confesso que para esse jogo do Mirassol me causa preocupação a questão física do Cruzeiro, né? O time vem de um jogo contra o Betim, quando o Cruzeiro estava com o campo encharcado. Aí pega o Curitiba, perde toda aquela pressão, inclusive psicológica, né? Torcida vaiando, pegando no pé de jogador, do treinador. Aí vem para um clássico, de novo com o campo encharcado, enquanto o Mirassol, o Pedro Abílio atualiza já, vem mais tranquilo, poupou jogadores, praticamente abriu mão do Campeonato Paulista. É sim um tema de preocupação, ou você vê que agora é hora de dar ritmo pra rapaziada e que se lasque, que todo mundo que entra em campo se vire, Ale? Que se lasque é muito bom, né? Eu acho que tem que ser avaliado individualmente, né? Tem jogador que pode estar realmente desgastado, tem outros que não, mas eu descarto a possibilidade de time alternativo nesse momento. Eu acho que você pode, em algumas posições, em alguns casos, realmente comprovadamente o cara tá desgastado, ele ser poupado, mas uma base ali titular, uma base evidentemente saudável, mas titular, eu acho muito importante, até porque, tudo bem, é uma sequência que você não está acostumado a ver nesse início de temporada, mas praticamente sem viagem, né, o Thiagão? Isso aí também ajuda um pouco. Agora vai sair para jogar no interior de São Paulo, mas essas 3 últimas partidas aqui no nosso estado, né? Então, acho que cada caso é um caso. Esse jogador, vai sair um jogador aqui, vai sair um outro ali. Eu acho que é o ideal. Agora, time alternativo vai demorar pro Tite usar, viu?
Ô Fabrício Guerreiro, você teve em campo, eu já ouvi o Ale Oliveira na análise, na teoria, sabe muito. Eu quero saber de você, né? Rapaziada correndo muito, esse desgaste, a preocupação, né? Ô Fabrício, pra gente falar do Cruzeiro, pra falar mais desse desempenho de amanhã, jogo duro, jogo importante e jogando lá, né, Fabrício? É sempre jogo duro contra o Mirassol. Deixa eu ouvir o Fabrício Guerreiro aqui no Rádio Esportes. Chega mais, Guerreiro! Fala comigo, Tiagão. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando no Rádio Esportes. É temporada puxada essa, Thiago. Temporada começou com tudo. Jogos decisivos atrás de jogos decisivos, não pode dar uma rateada. O Tite vai ter que contar com o melhor que ele tem, porque é Campeonato Brasileiro. O time precisa dar uma resposta agora no Brasileiro, depois dessa excelente vitória contra o América. É um bom momento para dar sequência, embalar. Já viu o padrão que precisa seguir. A confiança dos jogadores aumentaram, o vestiário fica bom. E aí é manter sequência para os próximos jogos. Fisiologia vai ter que agir junto para ver o que pode contar, o que não tiver correndo, tiver menos risco de lesão vai pro jogo. E assim vai. Jogar contra o Mirassol. Nossa, adversário dificílimo, ainda mais no Maião. Quem diria, Mirassol, os times que vão lá para buscar um empate, porque derrota, os caras não sabem o que é uma derrota no Maião mais de ano. Excelente time do Mirassol. Um tempo atrás os times grandes chegavam com a camisa, os times pequenos já davam assustado. O Mirassol não respeita ninguém, meu amigo. Não respeita ninguém lá no Maião, vai pra cima. Cruzeiro vai ter um jogo dificílimo, mas é time que quer conquistar, time que quer estar em primeiro, buscar título, tem que superar as adversidades. E por que não tentar uma vitória lá contra o Mirassol? Quebrar esse tabu aí de vários anos. Jogo difícil, mas é possível, os jogadores têm capacidade. Agora, realmente essa parte física pode pesar um pouco, porque o Mirassol também descansou todos os jogadores no final de semana, já largou mão do Paulista, foco total no Brasileiro, então o professor vai ter que montar uma estratégia boa aí, hein? Para tentar pelo menos arrancar um pontinho lá no Maião. Guerreiro, tem que arrancar pontos lá sim, aliás, difícil, viu? O Mirassol não perde lá há quase 20 jogos. Já o Pedro Abílio vai trazer informações do Mirassol. E amanhã na torcida pelo Cruzeirão, Rubens Júnior. Pois é, Thiago, vamos lá, 12:00 com 43 minutos, atualizando a situação do Departamento Médico do Cruzeiro em fase final de recuperação, lateral direito. Cauã Moraes tenta aí se recuperar de um edema na coxa. Vamos aguardar se vai ser relacionado. O Chico da Costa vem se recuperando bem também de uma lesão muscular na coxa direita. Jonathan Jesus, aí preocupa mais, né? Mais aí um tempo para se recuperar, cerca de mais um mês, para que o Jonathan possa ficar à disposição. Lesão no joelho, além do Matheus Cunha, né? Goleiro que vai retornar aos gramados, quem sabe, para ficar à disposição já para os próximos jogos. A primeira opção para o técnico Tite. Uma informação de bastidores, Thiago, que trouxemos e atualizamos aqui na Itatiaia ontem, dentro da turma do bate-bola. O Alan Loboa, do Independente Medellín. 19 anos, apenas 30 jogos no profissional, é um cara que vem chamando muita atenção e faz parte do scout do Cruzeiro. Lembrando, para esse primeiro cara do meio campo, Cruzeiro que tem já integrado ao elenco principal o Wallace, mas aí vamos aguardar o diagnóstico, né, da comissão técnica, se vai relacionar o Wallace ou não. Murilo Hickman, depois da saída do Rian Guilherme, lembrando, o Lucas Romero vem numa sequência pesadíssima, Thiago. Boa, Rubens Júnior, o adversário é o Mirassol, que lá no Maião, como disse o Fabrício Guerreiro ainda há pouco, é jogo duro, hein, Abílio? Um abraço. Como vem o adversário do Cruzeiro amanhã? Chega mais, Pedro. Chegou, viu, Thiago, a esses 20 jogos de invencibilidade. Aliás, foi a primeira equipe na Série A do Campeonato Brasileiro a fazer os seus primeiros 20 jogos como mandante e não perder nenhum deles. Um abraço pra você e pra todo mundo ligado no Rádio Esportes, 12:45. São 9 jogos nesta temporada, ainda não conseguiu repetir aquele desempenho bom de 2025. 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 13 gols marcados, 9 sofridos no Paulistão. Derrota pro Capivariano no último domingo, preservando alguns titulares. O técnico Rafael Guanais vê o seu time agora numa situação delicada para se classificar
classificar para o mata-mata no campeonato estadual. Tem a 11ª colocação, tá longe ali da zona de 8 primeiros colocados que avançam e precisa vencer a Portuguesa. Jogo no próximo domingo às 8h30 da noite. Por isso, vai dar uma equilibrada contra o Cruzeiro também escalando jogadores titulares, mas quem sabe preservando, né, eles de 90 minutos dessa partida do Campeonato Brasileiro, que vai ser a terceira. Mirassol que na estreia conseguiu uma vitória sobre o Vasco, 2-1 no Maião, e depois estava perdendo, né, semana passada lá em Belém pro Remo por 2-0, mas conseguiu a partir dos 36 minutos do segundo tempo buscar o empate. Estava no departamento médico Thiago Renato Marques, atacante ex-América, que se lesionou, torceu o tornozelo lá em Belém, mas entrou no segundo tempo do jogo contra o Capivariano no fim de semana. É possibilidade para o time titular do Guanais para amanhã, que deve ter o experiente goleiro Walter, Igor Formiga pela direita, João Vitor e William Machado na zaga, Igor Carius ou Reinaldo tem revezado a lateral esquerda. Yuri Lara, Eduardo ex-Cruzeiro e Lucas Mugni, Alisson, Negueba, e aí se não der pro Renato Marques, joga o Carlos Eduardo. Mirassol ainda montando o time para 2026, primeiro ano de Libertadores. É jogo duro, hein, Alexandre Simões? Lá dentro no Maião, números impressionantes, né? Falando da Série A do ano passado, já com o jogo da Série A deste ano, números assustadores do Mirassol, Alexandre. Exato, Thiago. São 20 jogos de Série A em casa e nenhuma derrota. Não perdeu pra ninguém o Mirassol jogando como mandante em Série A de Campeonato Brasileiro. E a gente pega a provável escalação, né, o Pedro, é bem a base do ano passado, né? Claro, saíram destaques da equipe, né? Perdeu o Danielzinho. O Gêmeos mesmo foi pro Fluminense, o zagueiro, o Gêmeos e coisa, mas assim, mantém a mesma base, tá lá Reinaldo, tá lá Neto Moura, e o Cruzeiro deve reencontrar Eduardo, né? Lei do ex não, viu, Eduardo? Lei do ex nem pensar. É o genro do Bebeto.